Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do GE. Voltamos com a análise do GE porque voltamos com jogos. Vamos falar sobre o jogo em questão, o jogo contra o Juventude. Então, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Vamos nessa, vamos comentar sobre, né? Análise. Fluminense perde confronto direto por abdicar de jogar bola no segundo tempo. Isso aqui foi o ápice justamente disso tudo e de fato eu concordo. Ainda mais essa palavra aqui, segundo, essas duas palavras aqui juntas, segundo tempo. Mais do que sofrer 2 gols em 2 minutos, o pior é a forma como os gols saíram. De uma falta sem necessidade e uma cabeçada sem marcação. E de um lateral para a área com falha individual. Você vê, né, como que sempre foram várias e várias falhas se acumulando para que isso acontecesse, né? Junto com isso tudo pela abdicação de jogar bola, que é uma coisa que é horrível sobre isso tudo. Novamente, Marcelo Neves completamente com razão, né? Tanto no título quanto no subtítulo. A derrota do Fluminense para o Juventude por 2-1 no Alfredo Jaconi seria dolorida por si só, por ser um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porém, o contexto tornou ela ainda pior devido a 2 gols sofridos em 2 minutos. O técnico Mano Menezes classificou como falta de maturidade da equipe. O zagueiro Thiago Silva com um empenho abaixo dos últimos jogos, mas a análise precisa ir além disso. Que para mim foi uma análise até bem fraca, justamente, do Mano Menezes, né? Eu gostei bastante da análise dele, mas foi a análise mais fraca que eu já vi em todos os tempos. Tiveram análises fracas? Sim, mas essa daí nunca foi tão fraca como. Então, eu concordo sobre isso, né? É uma análise que precisa ir muito além disso. Não entrarei na narrativa fácil de falar que o Fluminense perdeu porque recuou. A ideia de abaixar as linhas de marcação é uma estratégia vista em outros jogos e dele vieram os bons resultados. A crítica da substituição que levou o Thiago Santos à lateral esquerda foi muito bem usada na vitória contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Ou seja, defender não é o problema. A questão central é falhar nos momentos chaves, como aconteceu em Caxias do Sul. Que é justamente isso, né? Eu gostei, eu acho que dessa frase aqui, momentos chaves, que é o que também o próprio Mano Menezes falou, né? Que a gente teve diversos momentos chaves que a gente não conseguiu fazer o jogo direito. Abdicou completamente da situação toda que estava acontecendo. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Então, que para mim foi a pior coisa possível foi colocar o Thiago Santos na lateral esquerda. A forma como a virada aconteceu deixa a derrota mais impactante. Mas os gols de Juventude poderiam ter saído a qualquer momento do segundo tempo. A mexida de Jair, Ventura ao colocar centroavante Gilberto em campo, a falta de resposta para conter a pressão do adversário por parte do Mano Menezes e o misto de preciosismos com a atenção dos atletas do Fluminense levaram o placar de 2-1. Perfeito. Perfeito. A gente teve uma pressão maior quando veio Gilberto, a gente teve uma falta de respostas que não teve em nenhum momento. Que eu pensei que o Mano ia fazer uma situação correta e acabou não acontecendo. E no final da história, por conta de preciosismos, muitos deles do ataque, acabou justamente culminando nesse 2-1. Ao mesmo tempo, Mano Menezes tem razão em dizer que o Fluminense teve a bola do contra-ataque e poderia ter matado a partida. O lance de Calma Elias, que fez bom jogo, talvez seja mais emblemático. Mas não foram poucos erros de tomar decisão por preciosismo ou tentativa de passe mais elásticos dos atletas tricolores. É preciso ter seriedade para saber que, apesar da reação, a equipe ainda não escapou do rebaixamento. Na verdade, não está nem perto disso. Perfeito. Eu acho que assim, esse lance do Calma Elias para mim foi bem emblemático, né? Em que ele era para ter chutado justamente em diagonal e não ser chutado na reto. Eu sei que o goleiro normalmente ele já faz justamente isso. E claro, chutar de 3 dedos. Quando eu vi a jogada acontecendo, eu falei assim, gol! Só que no final da história não foi gol. Porque faltou chutar de 3 dedos.
Era só ter chutado de 3 dedos que seria gol. Não tinha mais nenhuma dificuldade. A dificuldade era chutar de 3 dedos. Que é uma coisa que qualquer jogador minimamente regular sabe fazer. Isso parece que ele não fez. De quebra, o Fluminense arruma um problemão. Uma vitória contra o Juventude deixaria 5 pontos da zona de rebaixamento e mais tranquilo para o jogo contra o Atlético Mineiro pela Conmebol Libertadores. Agora permanece a 2 pontos do G4, sabendo que o Corinthians enfrenta o Lanterna dentro de casa na próxima rodada e o Tricolor enfrentará o líder do campeonato. Ó, não sabia do Corinthians, sabia do Fluminense, mas olha, maravilhoso. Enfrentar o melhor time do campeonato contra os caras enfrentam o pior time do campeonato, vai dar bom, hein? Vai dar muito bom. Não vai dar bom não. A pior parte é que o Fluminense fez uma boa primeira etapa. Quem tinha dúvida sobre a postura da equipe no confronto direto contra o Z4 teve a resposta assim que a bola rolou. Mesmo visitante, a equipe do técnico Mano Menezes marcou alto, mostrou necessidade e quis ter a posse de bola. A ideia de ficar recuado e apostar nos contra-ataques ficou só na teoria. O Fluminense foi melhor na primeira etapa porque conseguiu se impor. Quero que deveria ter feito na segunda etapa, né, meu filho? Muito passou pelo jogaço de Facundo Bernal. O substituto de André está correspondendo mais do que eu esperava e parece cada vez mais solto. Seguro defensivamente, aparecendo muito bem na frente. Ainda aproveitou para arriscar alguns chutes fora da área. Ele quebrava a linha da marcação da defesa do Juventude e era o desafogo quando os gaúchos subiram a repercussão. Aliás, foi a partir da saída do Facundo Bernal que tudo mudou, né? Não é interessante como é que a gente vê que o Facundo Bernal não pode mais sair do Fluminense? Igualmente como o André não saiu, o Facundo Bernal também não pode. Quem também merece destaque é a dupla colombiana formada por Kevin Sena e John Watts. Kevin Sena pra mim não, pra mim foi pior. Dos pés deles nasceu o gol do Fluminense. Cruzamento de ponta esquerda e boa finalização do ponta direita. Numa conjugada de construção rápida no ataque, aproveitando que a defesa do Juventude estava desorganizada. Foi até bem o Kevin Sena, mas eu sempre vou colocar ele um pouquinho maior, um pouquinho mais de preso, por conta dele ser o Kevin Sena. Mas na volta para o segundo tempo veio a preocupação. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense também foi para o intervalo vencido por 1-0 e levou virada poucos minutos após os gaúchos serem superiores nas substituições. Neste domingo, a troca decisiva foi a entrada de Gilberto no lugar de Carrilho, não houve resposta. Carrilho, que na história é um jogador que é mais segundo atacante, que fica todo ali remoendo a área. Quando se colocou justamente um centroavante de área, a gente começou a perder. É impressionante. Buscando soluções, Mano foi mal nas substituições. A saída de Ganso fez o Fluminense perder o meio campo para um Juventude que já pressionava. Isso também eu farei lá no vídeo. Era para ter entrado o Renato Augusto e não ter entrado o Lima. Perdeu a saída de bola, ficou muito atrás na linha da marcação e os contra-ataques foram sendo minados cada vez mais. Antes dos fatídicos 2 gols de 1 minuto, Fábio já tinha feito 2 milagres de lance de Gilberto. Isso foi fato. Mas que a minutagem é complicado levar gols tão bobos. No primeiro, uma falta sem necessidade quase no meio de campo e com o Ronaldo subindo na marcação. No segundo, um lateral para a área com 2 tentativas de afastar a bola sem sucesso. Erros que não podem ser cometidos, concordo. E aqui está o resultado disso tudo, que eu não vou falar. Mas, só falar que a gente está com 27 pontos, 2 a menos, e que a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro e depois o Botafogo, tá? E é isso. Preciso falar mais alguma coisa? Tá perfeito o título do Marcelo Neves. Precisamos rever urgentemente esse jogo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo se quer, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, descrição do vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, 7 sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima.